acompanhe, guarde, e de fato ande sobre isso, pratique o que vai ser dito, mas que primeiramente possa de fato tocar no nosso coração. Como eu disse aqui, possa de fato testificar com as coisas que o Senhor tem falado, com as coisas que o Senhor tem dito que vai fazer. Seja um pavio de avivamento hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, igreja, boa noite. Eu creio que todos já o conhecem, hein? Mais ou menos. Quem o conhece? Levanta a mão. Bom, a maioria. Bom, é o seguinte. Meu pastor Augusto Machado, irmão do pastor Elias Machado, e ele veio com um machado hoje. Ele vai mandar bala, e glória a Deus por isso. E ele está debaixo da nossa cobertura, creio que a maioria sabe, e muitas vezes nós temos conversado, às vezes ele vem pedir conselho, às vezes também peço para ele orar, lógico. E está sendo assim, vai ser muito melhor, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Ok. Qual? Amém? Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Confesso que a gente... Não vou repregar o que o apóstolo falou, porque nós estamos vivendo ao mesmo tempo, a mesma unção do que tem acontecido nas igrejas. Né? Está aqui a pastora Lúcia, né, que é a nossa pastora na igreja, minha esposa, a pastora Patrícia, o evangelista Rafael e a evangelista Juliana. Amém? Eles intercedem em todo o tempo. E o Senhor tem levantado eles como intercessores mesmo daquela obra e daquela casa. E esse mover, né, todas as palavras que elas saem do altar, quando eu peço um conselho para o apóstolo, que eu sento para conversar com ele, todas as palavras que eu recebo da parte de Deus, através da vida dele, eu tomo posse. E através de uma dessas ministrações, apóstolos, o senhor vai entender que a gente está vivendo a mesma coisa, porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus na igreja. Aproximando mais as pessoas a terem intimidade com Ele. Porque é necessário. Aos domingos nós estamos fazendo isso e às quartas-feiras a pastora Lúcia tem ministrado sobre as 12 portas dos muros de Jerusalém. A reconstrução das portas, do muro e a restauração das portas. Então o Senhor ele tem nos direcionado a entender que nesse tempo, nesse último semestre do ano de 2018, nós vamos viver coisas grandes. Coisas grandes e coisas que estão aqui, que já são promessa do Senhor. Nós vivemos na igreja milagre de ressurreição, onde uma mãe foi para um hospital ter um bebê, foi desenganada, teve um infarto, a criança quase morreu. Nós oramos, embaixo da palavra do Senhor, declarando vida. Essa mãe voltou a ter vida e a criança está em casa com a mãe. Amém? Uma outra situação que nós vivemos também foi de um pastor conhecido, que foi diagnosticado na vida dele um câncer de próstata. E aí ele pediu oração e nós oramos, ele esteve na igreja, nós estávamos orando. E Deus, pela misericórdia dele, me usou para falar com ele. E falou para que ele não se preocupasse, que o resultado do exame dele ia ser contrário àquilo que tinha sido falado pelo médico. Ele me deu testemunho, ele falou assim, olha, pastor, eu não tenho nada. Isso tudo tem acontecido nesse tempo para que a igreja se aproxime mais de Deus. Nós precisamos estar mais perto de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito, ele continua se movendo até hoje. Amém? E tudo aquilo que não tinha forma, ele começa a dar forma, ele começa a trazer formato. E aquilo, tudo que não existia passa a existir através da existência do Espírito Santo. Através da vontade de Deus. Então nós como igreja entendemos isso. Então quando a palavra é liberada do altar, receba no mais profundo do teu espírito. Guarda na tábua do teu coração. Porque são palavras que estão trazendo direcionamento para um crescimento. Onde se todas as igrejas começarem a entender esse mover do Espírito que está sobre os céus. Eu vou falar do planeta inteiro, não vou falar somente da gente. Mas se todos começarem a entender isso, as coisas começam a acontecer. Histórias começam a mudar. Eu confesso que na quinta-feira passada, quando eu recebi a mensagem que era para vir, nós tínhamos um compromisso, eu fiquei nervoso, minha perna balançou, eu falei, Deus amado, né? Que responsabilidade é essa? E aí nós marcamos para essa quinta agora, e ontem eu estava
com um tempinho sobrando no meu trabalho, eu comecei a anotar algumas coisas, mas o Senhor, ele sempre tem o fresco. Ele sempre tem o novo. E nada daquilo que eu anotei vai me servir para agora. Porque eu vivi uma situação hoje no meu serviço, onde eu entendi que a criação está gemendo pela manifestação de quem? E onde estão esses filhos de Deus? Ela está gemendo, apóstolo. No trabalho, hoje eu ministrei um menino. Acho que umas 4 ou 5 horas. Eu parei o que eu estava fazendo para ministrar a vida desse menino. E ele começou a me contar a história dele, o que ele viveu, foi batizado nos Mormons, né? Foi, assim, machucado por algumas pessoas. E exatamente o que o apóstolo estava falando aqui. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito, porque ele traz a unidade, ele traz a perfeição, ele traz a confirmação daquilo que eu nem sabia que o apóstolo ia falar. E foi a situação que eu vivi hoje com aquele menino. Então hoje eu quero falar do que eu vivi de novo. Porque para mim foi novo. Amém? Eu fiquei 4 horas e meia ministrando a vida do menino e por fim esse menino aceitou a Jesus Cristo. Dentro do trabalho. Amém? Ele se levantou e falou, eu quero. Eu falei, você tem certeza do que você quer? Ele, eu quero. E começou a chorar. Então a gente, como foi dito, a gente não pode ficar se prendendo muito a lugares, a situações, a pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus ele não se prende a isso. E quando nós entendemos que nós somos uma ferramenta, um instrumento nas mãos dele, a gente tem que se deixar ser usado. Amém? E aqui eu creio, como foi cantado, nós somos seus ministros. Quantos ministros tem aqui? Quantos homens e mulheres que sentem a presença desse Espírito Santo tão poderoso e te queimam e ardem na presença dele, estão aqui dentro hoje? Queridos, o que Deus está fazendo e o que ele vai fazer até o final desse ano, a igreja não vai entender. Amém? Nós vamos viver os milagres e as promessas sim que estão na palavra do Senhor. Amém? E quando você é chamado para falar da palavra, é como eu disse, né? A carne da gente treme, estremece, eu estou tremendo até agora. Porque a presença de Deus ela já estava aqui. Amém? Nós não tememos aos homens, nós respeitamos os homens, mas temos muito temor a Deus. E falar da palavra de Deus nos traz temor. Amém? Então, o que nos afasta da presença de Deus, o que nos tira da presença, que nos afasta do Espírito Santo de Deus é o pecado. Né? O pecado, através do pecado, o ser humano conheceu a morte. Através do pecado, o ser humano conheceu a vergonha. Através do pecado, o ser humano teve que se esconder as suas intimidades, porque até então não era necessário. A partir do momento que entra o pecado, o Espírito Santo fica te esperando. E nós temos vivido e temos visto isso. Em muitas pessoas, o Espírito Santo continua esperando, aguardando você levantar a sua mão e se arrepender e se aproximar dele. Amém? E hoje nas igrejas, a gente tem, na igreja lá em Carapicuíba, nós temos ministrado muito sobre isso. Amém? Porque Jesus Cristo, ele teve a passagem dele, ele teve a total importância dele como ele tem até hoje em nossas vidas. Mas ele prometeu aos discípulos dele na última ceia, eis que deixarei convosco um consolador. E é esse que está entre nós hoje. E é através dele que nós temos acesso ao Pai. Amém? Então, muitas vezes, o Espírito Santo está falando dos nossos ouvidos. E a gente está tampando. A gente não está querendo escutar. Esse avivamento chegou para a igreja no Brasil. Amém? Esse tempo novo do derramar do Espírito Santo chegou sobre a igreja do Brasil. Eu estou falando de coisas que eu estou vivendo e de coisas que eu tenho tomado posse das palavras que são ministradas na minha vida. Amém? Porque eu preciso, eu busco, eu vou atrás. O apóstolo, ele até às vezes eu ligo para ele chorando, né, apóstolo? De dentro do carro. Eu falo com ele chorando por quê? Porque eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso de um direcionamento. Procuro com os meus pastores dentro da igreja e procuro com o meu apóstolo. Porque ele é direcionado por Deus para falar comigo. Amém? E eu tenho certeza que ele está direcionando a igreja a entender que esse tempo é chegado. A entender que a manifestação ela vai acontecer. E a entender que quando você levantar a tua mão ou colocar a mão em um enfermo, ele vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Onde coxos vão se levantar, onde os leitos serão lançados fora e as pessoas sairão andando, porque o Espírito Santo de Deus está se movendo. Ele não parou de se mover. Ele continua se movendo até os dias de hoje e ele vai continuar se movendo até o dia da volta do Senhor. Amém? Então a igreja ela precisa absorver isso. E como eu falei, as pessoas estão sedentas por isso. Parece que não, não é? Parece que ninguém está nem aí com barulho. Mas tem muita gente sedenta por isso.
e chorando. Que finde-se o tempo em nossas vidas de timidez. Porque os nossos lábios são proféticos. Amém? São proféticos. E aquilo que sai da tua boca traz vida. Aquilo que sai da tua boca traz esperança. Aquilo que sai da sua boca traz restauração. Aquilo que sai dos teus lábios traz a presença de Deus. Que louvor foi esse? Que manifestação foi essa no louvor? Quando estamos em comunhão, no mesmo propósito, no mesmo sentido, a presença de Deus, ela vem. Ela vem, não importa se eu canto desafinado, se eu canto muito bem, ou se eu toco muito bem, ou se eu não toco nada. Ela vem, porque a intenção do coração é adorar ao Senhor. Amém? É ver a glória dele se manifestando na terra. Você pode olhar para o teu irmão? O que você vê nele? Essa foi só para ganhar tempo, tá? Para poder mexer na Bíblia aqui. Mas que você veja no rosto do teu irmão a imagem de Cristo refletida. Amém? Que você veja o brilho do Espírito Santo refletindo na face dele. Em nome de Jesus Cristo. Porque é isso que nós temos que ver. Amém? Eu não posso olhar para o meu irmão, conhecendo a vida dele e olhar os defeitos dele. Eu tenho que ver aquilo que Deus faz através dele. Amém? E Deus está se manifestando através da minha vida e da tua vida. Amém? No livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. No versículo 16 ao 19 está escrito assim. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A promessa do Senhor, para mim e para a tua vida, nós não somos vistos mais como criaturas, como filhos. Filhos, herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aquilo que está reservado, que foi reservado para Jesus Cristo, pertence a mim. As riquezas, elas vêm. Nosso Deus é dono do ouro e da prata, não é? A palavra fala que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e mais coisas me serão acrescentadas. Vos será acrescentado. Só que a vida eterna é a minha herança verdadeira. A vida eterna ninguém vai poder tocar. As riquezas elas vão. As traças vão corroer, vai acontecer tudo. Mas a vida eterna, que é o que nós temos buscado, isso ninguém pode tocar, ninguém pode tirar. Quando nós entendemos e vivemos isso através do Espírito, nós vamos caminhar em todo momento em busca disso. Da vida eterna. É promessa de Deus para mim e para você. E foi isso que eu falei para aquele jovem hoje. Eu falei, olha, não importa o que você passou. Não condene aquele que te machucou. Olhe para ele com amor. Se ele te machucou, peça perdão para ele. Ah, mas não. Isso não vai te fazer menor do que ninguém. Isso vai fazer, sim, com que ele veja aquilo que você é em Deus. Amém? Aquilo que nós somos em Deus. Se eu tenho aprendido de Deus que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, por que eu vou exercer o contrário disso? Se o Espírito Santo de Deus ele tem me ensinado todos os dias, né, e que eu permaneça nesse lugar todos os dias da minha vida, junto com ele. Se ele tem me ensinado todos os dias, por que eu vou fazer o contrário disso? Não. E eu também não posso ensinar o contrário disso. Se eu vivo o amor, se eu prego o amor, eu tenho que ensinar o amor. E é tão gostoso você ver uma pessoa uma ou duas vezes na sua vida e você falar assim, olha, eu já consigo te amar. Não é bom? E ouvir isso? Não é? Isso você ouvir do seu próximo. E quando você ouve do próprio Deus? Eu te amo. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E quando você ouve esse ecoar nos seus ouvidos?
Quantos filhos amados não estão aqui dentro hoje? Quantos não estão dispostos, com o coração aberto, para que o Senhor continue fazendo morada dentro de mim e de você? O Senhor tem nos movido a um tempo onde a falta de amor excede para nós levarmos amor que falta. Você é um instrumento nas mãos de Deus para amar. É a nossa herança. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É difícil? Não? Oi? Tem gente que tem dificuldade de amar. E tudo começou na vida desse jovem hoje com uma conversa desse jeito. Um presbítero de uma igreja que trabalha lá comigo, ele estava debatendo comigo a esse respeito. Ah, eu gosto, mas eu não gosto, eu gosto, mas eu não gosto. Eu falei, a gente não tem direito de não gostar. A gente não tem mais esse direito. Meu livre-arbítrio foi usado para escolher Jesus Cristo, para escolher a minha salvação. A partir de aí eu tenho que viver aquilo que é determinado por Ele e acabou. Amém? Se eu decidir amar, eu vou ter que amar. Não tem outro lado. Ah, mas a pessoa... Não tem a pessoa, meu querido. Você olha para ele como um filho de Deus. Como alguém que necessita de amor. E é isso que a gente tem vivido. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Para este tempo existe algo novo a ser revelado a nós. E eu tenho visto e vivido a necessidade das pessoas de ouvir e sentir isso. Isso é palpável. A gente vê no trânsito, a gente vê na hora do almoço, a gente vê nas salas de trabalho. E isso não é só com pessoas não evangélicas, isso é no meio do evangélico também. No meio dos servos de Deus acontece isso. As pessoas estão gemendo, esperando a nossa manifestação, porque se perderam em algum lugar da sua vida. Em algum ponto elas deixaram de estar próximos do Espírito Santo de Deus para viver as suas próprias razões e necessidades e esqueceram de que Ele é o nosso auxiliador. Eu fiz uma coisa na igreja que eu achei muito interessante, porque eu fiz sem pensar e foi algo dado pelo próprio Deus. Eu encostei na parede, nós temos o salão lá de 22 metros de comprimento. Eu parei na parede e falei assim, eu preciso chegar naquela parede. E fiquei encostado na parede. Um saltou da cadeira, aí ficou me olhando. Falei, eu acho que ele entendeu. Aí o outro foi mais ousado, já levantou e veio para perto de mim. Falei, poxa, isso aí tá um pouquinho mais perto. Aí veio o terceiro, já encostou em mim, aí veio o outro, pegou. E atravessou o salão, eu consegui, através deles, encostar na outra parede. Porque é assim que a igreja funciona. É em comunhão. Se não houver comunhão dos liderados com os líderes e dos líderes com os liderados, a gente não chega a lugar nenhum. A igreja não funciona somente comigo. A igreja funciona num contexto geral. Então, para alcançar o outro lado, eu precisei de quê? De ajuda. Só que todos eles foram movidos pelo mesmo Espírito para me ajudar a alcançar o outro lado. E é assim que a igreja vai prosseguir. Movidos pelo mesmo Espírito, no mesmo propósito, nós vamos alcançar aquilo que é desejo de Deus para este tempo. Amém? Nós vamos conquistar para o reino de Deus. As pessoas vão ver em nós a comunhão, a unidade, e o único propósito que é buscar a presença dele e levar salvação às nações. Porque eu creio, nós somos pequenininhos, mas um dia nós vamos atravessar aí os mares, nós vamos atravessar aí as fronteiras, em nome de Jesus Cristo, levando a palavra do Senhor. Eu creio nisso, eu vivo isso. E eu tenho vivido esses tempos agora, a sede e a necessidade de estar mais perto de Deus. Eu estava falando com um pastor amigo meu, ele falou assim, pastor, mas você está ansioso. Eu falei, não estou ansioso, estou sedento. Eu preciso do novo de Deus. A igreja hoje, ela precisa do novo de Deus. Não dá mais para a gente viver na mesmice. E tudo isso que está acontecendo aqui, através de Deus, na vida do apóstolo, na vida dessa igreja, o que está acontecendo lá no Ministério Marco, é algo que vai ser contagioso. As pessoas vão querer receber isso. Porque não é limitado. Não é exclusivo. Aqueles que entenderem e escutarem a voz de Deus, eles vão receber. E eles vão receber grandemente o poder e a presença do Espírito Santo de Deus, e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? Os nossos cultos não serão mais o mesmo e não têm sido mais os mesmos ali, apóstolo. Depois da palavra liberada que eu peguei, no dia da festividade, na sexta-feira que nós fomos, do aniversário da igreja,
eu peguei a palavra, eu me agarrei nela. Foi liberado que a igreja viveria um novo tempo. Viveria um novo derramar do Espírito Santo. E eu segurei nela, eu me agarrei nela, e aí começou a me dar sede, vontade. E nós estamos levando a igreja a isso, apóstolo. Levando a igreja a entender a isso. E aonde eu for ministrar, eu vou levar essa palavra. Porque a igreja precisa entender. Se a palavra do Senhor, a promessa dele é que nós faríamos obras maiores do que a dele ainda. Quem somos nós? O que esse Deus tão bom viu em nós? Nada. Ele age por amor, por misericórdia e pela graça. Não é porque somos merecedores. Não é por isso. Como foi dito aqui, é ruim, né? É estranho, porque como a gente está no mesmo espírito, na mesma unção, aquilo que você pensa em falar já foi falado e começa a se complementar. Mas é essa a essência. E daqui para frente tem que ser assim com a igreja. Antes de eu pensar, o meu irmãozinho que está lá atrás já tá ouvindo o que o Espírito Santo está tentando falar para mim, e aí a revelação já vem. Nós temos vivido isso até em ensaios de louvor. O ministro de louvor, o líder do louvor, ele começa a adorar, ele começa a falar, e aí Deus levanta um no fundo da igreja que está lá sentadinho e testifica aquilo que ele está falando na hora do ensaio. Porque Deus está movendo. Deus está tendo pressa. Deus está querendo fazer. Só que eu preciso levantar minha mão. Senão ele não vai fazer. Ele vai fazer, mas não através de mim. Você está disposto a isso? Você quer atender essa parte da criação que está gemendo ardentemente pela sua manifestação e pela minha manifestação? Sabe quando a gente vai conseguir fazer isso? Quando nós estivermos enxertados na videira totalmente. Quando nós estivermos submersos pelas águas do Espírito. E eu sei que aqui tem homens e mulheres corajosos que querem viver isso. Amém? Homens e mulheres que estão sedentos pela presença de Deus. Amém? E isso vai mudar a história. Isso vai mudar a história da igreja no Brasil. Às vezes eu falo algumas coisas e eu paro depois para pensar, eu falo assim, da onde veio? Porque eu olho para mim. E eu não me olho como Deus me olha. Porque quem me capacita é Ele, quem te capacita é Ele. Às vezes a gente se vê tão pequenininho. Como o apóstolo falou, um grãozinho de areia, é assim que a gente tem que ser mesmo na presença de Deus. A gente tem que diminuir cada dia, a cada momento, a cada instante, a gente tem que ser menor, ser o menor, sempre ser o menor, e entender que nós temos que ser servos. Eu costumo dizer para os pastores na igreja que o pastor lá, ele é o primeiro degrau, ele não é o último, numa escala ministerial. É o primeiro degrau da escada porque é ele quem vai impulsionar as pessoas que estão chegando a crescer espiritualmente. Então, quando nós entendemos isso, aí Deus nos faz ver como Ele nos vê. O Senhor, Ele tem um chamado específico para cada um. Para cada um. E às vezes a gente olha para a gente e não se vê capaz de cumprir aquilo que Deus tem chamado para fazer em nossas vidas. Mas o que eu tenho que dizer para você é o que eu digo para mim hoje. Não temas, porque se Ele te escolheu, Ele vai fazer. Não é com a força dos seus braços, mas sim com a força dos braços dele. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele está tratando o meu coração, ministrando aqui a palavra. E eu tenho certeza que está tratando o seu também. Amém? Viver esse tempo com Deus tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso porque mesmo as más notícias não têm nos atingido tanto como atingia antes. Porque eu vou te falar, que bombardeio que nós recebemos essa semana. Em família. Mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. E Satanás, ele não vai me parar e não vai te parar tentando te amedrontar, mostrando situações que são opostas àquilo que os seus olhos estão querendo ver. Em nome de Jesus Cristo. Porque você serve a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, a um Deus que te capacita, a um Deus que te enche, a um Deus que põe palavras nos seus lábios quando você menos entende. A um Deus que te faz ver além daquilo que os seus olhos estão vendo. Então não tema a má notícia. Seja aquele mensageiro de que as pessoas estão esperando. Que as pessoas estão clamando nas ruas. Durante a noite. Depois de um período de usar drogas.
Depois de um período de prostituição. Seja o mensageiro de vida. Eles fazem isso, mas eles estão esperando um abraço teu. Um Jesus te ama. Um olha, meu querido, o que você quer eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, que é Jesus. Você tem o mais importante de tudo. Você tem o Espírito Santo de Deus. E eu tenho isso. E é isso que transforma, é isso que muda. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus é que transforma vidas. Eu simplesmente tenho que lançar minha semente. Eu vivo experiências muito boas, apóstolo, no meu caminho do trabalho. Porque eu trabalho em Santo Amaro, no Grajaú, bem pertinho. Eu moro em Carapicuíba. Do lado. E tem o Lago do Rio Bonito lá que eu paro e tem muito morador de rua, muito usuário de droga. E antes eu tinha o costume de deixar o vidro fechado, por medo. Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim: você não chegou nessa situação. Mas você também já foi igual a ele. Pecador. Somos pecadores, né? E aí vem um rapaz. Ele parou no vidro, bateu. Aí eu desci um pouco mais o vidro e comecei a falar com ele. Falei, querido, você sabe por que você está na rua? Ele, não sei. Falei, sabe por que não te aconteceu nada ainda? Não sei. Eu falei, porque sua mãe está orando por você. Esse rapaz, ele começou a chorar no vidro do meu carro. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. E eu falei para ele assim, sai dessa vida, não é isso que Deus tem para você. Eu falei, Jesus te abençoe, abri o farol e fui embora. No outro dia, parei no mesmo farol. Quem que eu fiquei esperando? O rapaz, ele não estava lá. No outro dia, parei no mesmo farol. Falei, ele vai voltar. Continuei esperando, cadê o rapaz? Até hoje o rapaz não está mais lá. Isso já tem 1 ano, ou mais de 1 ano. Os nossos lábios são proféticos. Aquilo que Deus transmite através dos nossos lábios traz cura, traz restauração. E desde então, eu nunca mais deixei o vidro do meu carro fechado. Nunca mais. Às vezes o celular está em cima do banco, né? Estou com um relógio no volante, dirigindo. Eu perdi o medo, porque eu entendi que não sou eu. Não sou eu. Essas pessoas, elas precisam de vida. A vida que você tem dentro de você, elas precisam. Porque aquele que bebe da água da vida nunca mais terá sede. É a palavra do Senhor. Não é isso? Se você tem essa água, deixa transbordar, querido. Deixa fluir. As pessoas estão sedentas por isso, elas querem isso. É muito mais fácil, às vezes, a gente desprezar do que dar um sorriso. Mas um sorriso muda uma história. Muda. Eu já tive 2 experiências assim nesse semáforo. E nenhum dos 2 rapazes eu vi mais lá. Amém? E é impressionante, porque agora não chega mais ninguém perto de mim. Eu acho que o tráfico que a gente fala, perto daquele gol preto ali você não encosta não, porque o cara ali é estranho. Mas é isso que acontece. Mas glória a Deus por isso. E eu peço para que o Senhor todos os dias faça com que a glória dele seja transmitida através da minha vida. Que as pessoas olhem para mim e vejam algo diferente. Porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer a diferença onde eu estou. É essa manifestação que tem que acontecer no meio da igreja. É essa manifestação que a igreja tem que levar para a rua. É isso que tem que acontecer. Não podemos ser egoístas e guardar isso só para nós. Não é verdade? Existem pessoas precisando. E às vezes dentro da nossa própria casa. E o Espírito Santo de Deus está assim para você. Ei, fala com ele. Ah, não. A gente acabou de discutir, eu vou falar com ela nada. Deixa para lá. Não é? Ah, não, mas vai lá, conversa com ele no serviço. Não, ele falou um monte de coisa para mim, por que eu vou falar com ele? Não. Eu preciso falar do amor de Deus para ele. Quero dar um testemunho bem rápido. Meu pai ele faleceu em setembro do ano de 2016. 16. Meu pai ele falava assim para minha mãe: você vai para a igreja dar dinheiro para pastor? Pastor é tudo ladrão. Ele não sei o que. E falava. Minha mãe sempre ofertando na vida dos pastores, sempre fazendo. Se separaram, meu pai ficou 11 anos fora do estado de São Paulo. Ele voltou. E aí, eu já estava com a igreja aberta. O Senhor já tinha permitido que nós abríssemos a igreja. E meu pai começou a visitar os cultos.
E eu comecei a reparar que na hora da oferta ele pegava o envelopinho dele, abria a carteira e colocava um dinheirinho dentro. E eu reparando. Aí ele não escutava muito bem. Eu aproveitei que ele foi pro banheiro e falei assim, ó. Meu pai, toda vez que minha mãe ia ofertar, ele falava que estava dando dinheiro para pastor ladrão. E agora ele está dando na igreja, eu sou pastor. E aí? E eu estava conversando com ele um dia, antes dele falecer, uns dias antes dele falecer. E eu falei, pai, o senhor sempre falou dessa forma, o senhor sempre agiu assim. E hoje eu vejo o senhor na igreja, o senhor aceitou a Jesus Cristo. O senhor entrega a oferta do senhor lá no altar. E aquele pensamento do senhor? Ele falou assim para mim, eu conheço o homem que eu criei. Se meu pai me conhece, imagine Deus. E meu pai faleceu, se foi. Salvo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja a diferença aonde você estiver. Seja a voz profética onde você estiver. É necessário. As pessoas estão precisando disso. De repente, poderia ter preparado um sermão, como está aqui, está digitadinho, bonitinho, impresso. Mas a hora que eu olhei para ele no final do dia, eu falei, Deus, não tem nada disso aqui, Deus. E toda vez que eu faço isso, não é, pastora? Sempre dá errado. Mas eu não desisto, eu sou brasileiro. Né? Mas nunca dá certo. Nunca dá certo. Um dia eu aprendo que não vai dar certo. Né? No domingo, o que eu fiz? Ao invés de preparar um sermão, eu coloquei numa folha de sulfite, coloquei todos os versículos que eu precisava e só usei os versículos. Aí deu certo. Funcionou. E fluiu. Porque eu precisava da palavra, mas o direcionamento tinha que vir do Espírito. Amém? Eu precisava da referência. Mas o que ia acontecer no culto ia ter que vir de Deus. Não era de mim. E entender isso é tão gostoso. É tão bom. Há uns 2 meses atrás eu fiz uma oração assim, Senhor, vende os meus olhos e toma-me pelas tuas mãos. Eu não quero ver mais nada. Uma oração de risco, né? Falei, eu não quero ver mais nada. Mas eu entendi que eu não estava pedindo para um cego me guiar. Eu estava pedindo para um Deus que vê tudo e todas as coisas me guiar. Porque eu já não queria mais ver com os meus olhos. Porque os meus olhos veem só o que é ruim. E os olhos de Deus me levam a ver as coisas boas. Então, quando eu pedi para Ele, tampa os meus olhos, me conduz, me dá as suas mãos, me leva, me faz caminhar, eu comecei a viver muito mais ainda esse tempo da presença do Espírito Santo de Deus que está sendo derramado sobre a igreja. Eu entendi que não sou eu quem faz, é Ele. Amém? Eu entendi que eu não preciso enxergar, quem precisa enxergar por mim é Ele. Ele vai me mostrar o caminho, Ele vai me direcionar o caminho. Tem dado momentos da vida da gente que a gente vê 2 caminhos, 2 opções, não tem? E o ser humano, ele sempre pende para a opção do caminho mais fácil. Quem já se livrou disso aqui? Eu acho que ninguém. Quando aconteceu isso comigo, no meio do caminho mais fácil, eu comecei a entender que o caminho mais difícil era o caminho que eu tinha que estar. E aí o Senhor me colocou na cama, para voltar lá atrás. Por isso que eu sempre digo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. Eu preciso viver para Ele, eu preciso viver por Ele. E hoje as coisas estão tomando uma dimensão tão diferente, que meu trabalho, que era o supridor da minha casa, hoje já não está mais funcionando direito. Está acabando o serviço. E nós temos orado para que chegue esse tempo. O apóstolo já liberou uma palavra sobre a minha vida através de Deus, para que chegue esse tempo para cuidar só da igreja, porque a igreja necessita. As pessoas precisam de visitas, as pessoas precisam ser, receber a sua visita na casa, precisa ser cuidada, precisa de você perto. E isso me dói porque eu não posso fazer ainda. Porque eu sei que Deus está preparando todas as condições. E nesse tempo, a vida financeira das igrejas, elas também vão crescer. Porque é promessa do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis. Às vezes com o dinheiro contado para pagar as contas e o aluguel. Mas o Senhor está trazendo a prosperidade porque nós temos sido fiéis a Ele. Amém? Nós não temos usado a palavra para distorcer nada. Nós temos pregado o Evangelho da maneira que ele é. Falando a verdade, mostrando a verdade para as pessoas. Falando que Jesus ele veio para trazer vida, trazer salvação. E é isso que nós temos ensinado e temos falado nas igrejas. E na igreja.
E aí não tem como Deus não nos honrar. Não tem como Ele não fazer. Ele vai continuar fazendo. Seu coração tem sido claro diante de Deus? Seus pensamentos têm sido claros diante de Deus? Então não se preocupe, querido, porque Deus já está entrando com a provisão e já está agindo. Ele já está agindo. Amém? Não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. E nós temos vivido isso. Nós temos vivido isso. Vem a má notícia, vem a boa notícia, que supera muito mais a má notícia. Porque a má notícia ela não é para mim. Ela chegou aos meus ouvidos, mas ela não é para mim. É Deus que vai cuidar. É Deus que está cuidando. Eu só precisei ouvir para entender da forma que eu tenho que orar e interceder. Porque quem vai mudar a história é Deus. Quem vai transformar a situação é Deus. O Espírito Santo de Deus veio para nos convencer do pecado. E é isso que nós temos que entender. A igreja precisa entender isso e abraçar isso. Abrace as palavras que são liberadas do altar, igreja. Em nome de Jesus Cristo, tomem posse. Porque assim a gente consegue viver as promessas de Deus. Amém? Eu falo que é temeroso você subir no altar de uma igreja para ministrar uma palavra. Porque você tem que estar correto diante de Deus. Porque se eu não tivesse orando, se eu não tivesse nesse período de busca, a hora que eu recebi o convite, eu ia ser muito bem sincero e claro como eu sou com o apóstolo. Falar, não dá para eu ir. Eu não posso ir. Porque eu temo muito a esse Deus. Eu sei que se eu fizer coisas erradas e agir com mentira, depois quem vai pagar o preço sou eu e a minha família. Amém? Então a gente precisa entender esse tempo. Nós temos vivido... Não sei se vocês conhecem aquele louvor Aviva-nos. Conhecem? Nós temos cantado ele todos os domingos na igreja. Porque é o tempo para isso. É o tempo para a igreja ser avivada. A igreja precisa ser avivada. Avivada em amor. E o avivamento não é o avivamento de fora para dentro. É o de dentro para fora. Ele tem que transbordar. Ele tem que transbordar. Aviva-nos. Aviva-me, Senhor. E aí eu vou conseguir transmitir o avivamento. Amém? É esse o tempo. É isso que Deus tem preparado para nós, para esse período. Só que eu peço para o Senhor que seja um avivamento constante até o dia da volta de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo, onde as pessoas vão chegar do teu lado e vão começar a não entender e vão querer receber aquilo que você tem, porque aquilo que você tem não é teu, vem de Deus e é muito precioso. E você vai abrir os teus lábios, você vai encostar na pessoa e você vai transmitir aquilo. E nos lugares onde você estiver, as pessoas olharão e reconhecerão a excelência do Espírito de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui, fomos gerados para levar às gerações a adoração espontânea e sobrenatural. Levar um povo a adorar ao Senhor, a conhecer ao Senhor na sua intimidade, a conhecer ao Senhor no seu profundo. A ilustração que o apóstolo falou na palavra da amoreira sendo plantada no fundo do mar, é ali que nós temos que estar, nas águas do Espírito Santo. Ninguém precisa nos ver. Nós temos que estar totalmente submersos nos rios que fluem do trono de Deus. E aí, através de mim e de você, esses rios vão fluir e vão alcançar outras pessoas e outras pessoas e outras nações e outros povos. Ah, mas o pastor está doido. Às vezes é difícil até para ir trabalhar. Não. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé e vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos para Jerusalém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Foi liberado através da vida do evangelista Rafael na igreja essa palavra. E ele colocou a família dele à disposição. E a gente olha, a gente não vê condições nenhuma. Mas ainda bem que nós não vemos condições. Porque nada vem de nós. Tudo vem dele. Tudo vem dele para que a honra e a glória seja dada a ele. E exclusivamente a ele. Somente a ele. Como é difícil, às vezes, a gente entender isso. Mas quando a gente entende, a gente só quer viver isso. Não é? A gente só quer viver isso. Aonde os meus pés não alcançam, o Senhor vai me fazer alcançar. Aonde os meus braços não alcançam, a igreja unida em comunhão, ela vai conseguir chegar através do Espírito Santo de Deus. Nós somos limitados, mas servimos a um Deus que não vê limites. Não vê fronteiras. Ele não vê isso.
Amém? Só para encerrar. Eu quero concluir essa palavra dizendo aqui, uma passagem que está no livro de Isaías 55, versículo 11. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Amém? O Senhor é bom. Você pode se colocar de pé? Santo, santo é o teu nome, Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda honra, Pai, e toda glória seja dada a ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Senhor, toma, Senhor, os nossos corações, ó Senhor. Toma, Senhor, este ambiente, este lugar, ó Senhor. Nós te damos liberdade, Senhor. Que caia o teu Espírito aqui, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Move-se, Senhor, sobre nós, ó Pai. Move-se, Espírito Santo de Deus, sobre nós, ó Deus. Nós queremos mais do Senhor, ó Pai, mais intimidade, Senhor. Queremos ouvir mais a Tua voz, ó Senhor. Nós queremos, ó Pai, mais proximidade com o Senhor, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, viver, ó Senhor, mais e mais, ó Senhor, da Tua vontade, Pai. Viver, ó Senhor, este tempo, ó Pai, que está liberado sobre as nossas vidas, ó Pai, onde os céus, ó Senhor, estão abertos, ó Pai, onde as portas estão abertas, ó Pai, o derramado do Teu Espírito, Pai, vem de uma forma sobrenatural sobre a vida da Tua igreja. Nós queremos viver, ó Pai, esse tempo de proximidade com o Senhor, ó Deus. Leva-nos, ó Pai, leva-nos, ó Deus, mais perto de Ti, Senhor. Está escrito assim no versículo 11 do livro de Isaías, capítulo 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Vamos repetir esse versículo juntos? Está aqui? Em nome de Jesus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Nós temos lábios proféticos. A tua boca é boca de Deus na terra. A tua boca é boca profética na terra. Então começa a declarar palavras de bênção. Começa a declarar palavras de salvação. Porque elas não voltarão vazias. Elas vão alcançar as vidas que serão necessárias. Amém? Nós estamos sendo avivados pelo Espírito Santo de Deus para este tempo, como instrumentos de restauração, como instrumentos de vida. Abra a tua boca, igreja profética. Abra a tua boca, igreja profética, e declare sobre vidas o reino de Deus, que é chegado o reino de Deus, que é chegado o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba a autoridade que vem dos céus, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, eu tenho certeza que as tuas palavras não serão mais as mesmas. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai direcionar tudo aquilo que você tem que dizer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos viver sim o novo de Deus. Nós vamos viver sim as promessas de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Mais forte que você puder. O mais forte. Aleluia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. E que vocês estejam sempre orando por nós. Eu fui recebido assim na porta, né? Por um irmão, ele falou assim: olha, a gente não se vê muito, mas nós sempre estamos orando pela igreja. Amém? E isso é que nos dá força. É isso que nos faz prosseguir, um orando pelo outro. Amém? Uns intercessores dos outros. É isso que faz uma igreja forte. É isso que faz uma igreja prosseguir. Amém? Então intercedam. Intercedam mesmo. Uns pelos outros. Olhe para o teu irmão e interceda por ele em todo o tempo. Quando você se lembrar dele, interceda por ele. Pessoas na rua, comece a orar por elas. Nem que você não encoste nela, mas já comece a declarar a palavra de vida e salvação, porque é assim que vai funcionar. E o reino de Deus, ele vai ser cravado na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado.
Aleluia. Aleluia. Receba o novo de Deus. Se você quer, receba o novo de Deus. Porque Deus, ele não faz igual, ele faz sempre diferente. E o Senhor está se manifestando na sua vida de uma forma diferente. De uma forma que você não imagina. Que vai te surpreender. Muitos vão vir correndo para dar o testemunho. Não é que vai ter um dia específico para testemunho. Mas de repente muitos cultos vão ser cultos em que as pessoas vão vir para dar o testemunho. Então começa a receber isso. Há algo novo aí que Deus está fazendo em algumas pessoas. Desde que você chegou, eu estou olhando para você. Eu estou olhando para você. Não se preocupa. Não olhe para a circunstância. Porque o que está acontecendo, a circunstância tem tirado o sono. Tem deixado-os preocupados. Mas Deus sabe o que tem acontecido. Por isso que Deus mandou dizer para vocês que Ele está colocando novo na mão de vocês. Não é da maneira como vocês pensaram, da maneira como até vocês pediram a Deus. Não.